Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um ViajoCast, o podcast do Viagem Logo Existo. Eu sou Leonardo Spencer. É um prazer ter vocês de novo aqui comigo. Vocês já devem saber que esse episódio você pode escutar nas plataformas de podcast, de música, Spotify, no Google Podcast. E também você pode assistir esse vídeo na íntegra no nosso YouTube. Procura o Viagem Logo Existo. Tem lá uma série de entrevistas para quem gosta de ter uma experiência um pouco mais completa visual. Hoje a gente vai bater um papo com a Jéssica Paula. A Jéssica chegou até mim outro dia, vendo uma matéria do UOL, e eu fiquei super surpreso quando eu li uma frase dela, que ela fala assim: abandone as muletas da comodidade, do comodismo e pense diferente. E eu comecei a conhecer um pouco mais da história dela, descobri que ela teve um problema aos 6 anos de idade, ela vai falar um pouco sobre isso, tem uma deficiência que atrapalha um pouco a mobilidade, mas isso é o de menos. Ela já foi para mais de 30 países, já escreveu livro, já foi em lugares que muitas pessoas com todas as condições, lá no Sudão e o que quer que seja, pensariam 10 mil vezes antes de ir lá. Então, assim, eu conheço um pouquinho da história dela, mas eu vou deixar para ela contar com muito mais detalhes. Eu queria também agradecer o pessoal da Nova Dax que está apoiando a gente nessa jornada toda. Para quem está pensando em entrar no mercado de criptomoedas ou conhecer um pouco mais diz que tanto falam, Bitcoin, Ethereum, Cardano, procura a Nova Dax, NOVADAX, vai lá, conhece um pouco. Os caras acabaram de ganhar o prêmio RA1000, reclame aqui, que mostra que eles têm um cuidado legal com o pessoal que está na plataforma. Então, se você quer conhecer, procura eles e eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Agora, vamos bater um papo com a Jéssica, que é para isso que a gente veio. Deixa eu colocar aqui. Jéssica, tudo bem com você? Oi, Léo, tudo bem? E você? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Que é isso, eu que agradeço, peço desculpas aí pelas bateções de cabeça, a gente tentou gravar um dia, não conseguiu, tentamos gravar outro, hoje eu falei, me dá mais uma hora, espera mais um pouco, obrigado pela flexibilidade. Não, e eu que agradeço, que eu também fico aqui no corre, a gente se desencontra, mas a gente faz acontecer, em algum momento acontece. Bom, você está em Goiás, que é a sua cidade natal, Eu seu estado sou natal? goiana, mas eu moro em São Paulo, então nesse momento eu estou em São Paulo. Mas minha família está toda lá em Goiás ainda, só eu que dei uma demandada aí. Você vai para lá de vez em quando ou acaba não indo tanto mais? Olha, eu já tive períodos de ficar muito ausente, de ficar muito tempo fora, aí eu comecei a sentir saudade da família, pensei, nossa, preciso me reaproximar, e agora eu ganhei uma sobrinha pequenininha, então é um excelente motivo para eu ficar acompanhando promoção de passagem, sabe, para ir para lá sempre. A gente fala isso também quando a gente voltou para o Brasil e reconectou com a família depois da volta ao mundo. As crianças eram os principais pontos, né? Minha afilhada ou meu sobrinho, porque os pais, a mãe, tio, você fala por WhatsApp, né? Mas a hora que você tem os pequenos, eles não compreendem tanto a distância. Para eles não é igual, né? A experiência de falar por WhatsApp. Então, a gente tenta também, de alguma forma, estar lá. Ô, Jéssica, eu acho que tem muita coisa para a gente falar Não, com sobre a sua certeza. história. A sua imagem travou, eu estou te vendo aqui congelada. Ah, meu Você Deus, e está me agora? escutando? Não, se você estiver me escutando, Eu não tô tocando assim. Agora eu estou te escutando. Tá bom. Eu queria entender um pouco mais da tua história. Eu acho que faz sentido a gente já posicionar as pessoas no contexto do que eu acho que a gente pode explorar. Porque a gente poderia falar dos teus destinos, das viagens, da sua travessia nos Lençóis Maranhenses, mas acho que contextualizar o desafio que é para você e a forma como você transforma isso em algo inspirador e motivador para as pessoas, que eu acho que é por onde a gente deveria ir. Quem é a Jéssica? Conta um pouco para a gente. Ó, a Jéssica é uma pessoa ligada na tomada que, aos 6 anos de idade, teve uma infecção na medula. E, na verdade, foi uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi para a medula. É uma doença rara, uma mielite transversa. E aí, como consequência, eu perdi o movimento, parte dos movimentos da perna. Então, eu caminho de muletas hoje, passei por todo o processo de... Tive que aprender tudo do zero aos 6 anos de idade, então aprendi a me sentar, primeiro com encosto, depois sem encosto, depois aprendi a engatinhar. Até os 12 anos de idade eu ficava engatinhando em casa, que era mais fácil para mim. Depois aprendi a caminhar com andador, que muitos idosos usam.
Então, passei para as muletas axilares, que são essas que a gente usa embaixo do braço, até chegar nas muletas que eu uso hoje, que são as chamadas o modelo canadense, que é esse que a gente apoia aqui no antebraço. E aí são esses que eu uso hoje para viajar ao mundo. Então, Aliás, eu consigo... fala da marca, pode falar as marcas que te apoiam, porque acho que a muleta tem uma ótimo. marca. Por Pronto, favor, tem. mostra. E a marca, na verdade, essa aqui é a muleta que eu uso, tem várias cores. Hoje eu tô com uma cinza aqui, que eu achei que combinava mais com o meu look. Mas tem várias cores. Essa aqui, ela tem esse aqui a gente chama de manopla, né? Ela tem uma manopla diferenciada, onde eu apoio a mão para evitar dar calo. Eu já tive muito calo por andar muito com muleta. E esse é um modelo novo, lançado pela marca Merkur. E eles me apoiam hoje justamente porque eu fui atrás deles, falei, olha, eu uso demais as muletas de vocês, eu gosto do trabalho de vocês, então as marcas que trabalham comigo, geralmente eu vou atrás, porque são marcas que eu tenho condições, que eu uso e que eu tenho condições de indicar, né? Então a Merkur é uma marca antiga até, que faz vários produtos de assistência para as pessoas com deficiência, e aí eu tenho várias muletas de várias cores, assim, e esse modelo novo que foi lançado agora, inclusive, me ajuda muito. Eu já tive muito calo na mão por andar por aí de muleta. Então, eu uso esse modelo agora, que foi o que eu usei, já dando spoiler um pouco, a gente pode falar disso mais tarde. Eu usei, inclusive, esse modelo para atravessar o deserto dos Lençóis Maranhenses, né? Eu fiz uma travessia de 3 dias e eu usei esse modelo. Então, mas é só isso, eu fui me adaptando. E aí fui para sair lá do interior de Goiás, onde eu nasci. Fui criada ali na roça. Eu brinco que é roça, mesmo que quando a gente fala fazenda, o pessoal fica achando que eu sou filha de fazendeiro rico. E não tem nada a ver, era aquela roça ali do meu avô, a gente tirando a leite de vaca, né? Aquele convívio bem infância na roça, assim. E que eu tenho muito orgulho hoje. E aí eu saí lá do Goiás para fazer a faculdade de jornalismo em Brasília. Então, fui estudar em Brasília, fiz jornalismo, e a partir dali eu tive a oportunidade de sair desbravando o mundo, que era uma das coisas que eram mais relevantes para mim, sem olhar muito para isso ainda, né, como negócio, como trabalho, mas olhando para isso com a curiosidade que eu tinha. Eu brinco que até no sítiozinho do meu avô tinha um córrego que dividia ali o sítio. E eu sempre ficava muito curiosa para saber o que tinha do outro lado do córrego, quando era pequeno eu ainda não conseguia atravessar, ainda mais quando andou. Então é um pouco isso, eu sou uma pessoa que fica querendo saber o que tem de trás do córrego, sabe? Quero sempre saber o que tem lá do outro lado. Então a faculdade de jornalismo me proporcionou muito isso. Tive a oportunidade de morar um tempo na Espanha, estudando, né? Na época que eu consegui ali um apoio para fazer um intercâmbio. E sempre trabalhando bastante, usei muito sempre fazer muito freela, né? Então muita gente às vezes associa viajar a quem tem dinheiro e não é bem essa a realidade. Então trabalhei muito para pagar essas experiências e já dormi muito em rodoviária, dormi muito em aeroporto. e aí, enfim, sou essa pessoa que hoje eu visitei 34 países, a maioria deles sozinha, eu, minha mochila e minhas muletas. E através dessas experiências eu fundei uma plataforma chamada Passaporte Acessível, que é um site para mostrar que todo mundo pode viajar. Então vamos falar do passaporte acessível. É basicamente esse o resumo, né? Agora você travou para mim, eu não sei se você está me ouvindo. Eu continuo te escutando. As imagens são travadas, mas o áudio tá indo bem. Então vamos seguir, porque a história é boa e eu acho que isso que importa. Ô Jéssica, fala para mim do passaporte acessível, porque eu tentei pesquisar o teu site, eu não consegui acessar ele direito e eu vi que tinha esse passaporte, mas eu não cliquei. Isso virou uma plataforma para você trazer conteúdo, né, sobre acessibilidade? Exato, não só sobre acessibilidade, eu falo sobre a experiência do turismo e de mobilidade como um todo, né? A gente traz um pouco de cultura também. Então é um site voltado muito para quem está interessado em turismo, atração cultural, até gastronomia também. Mas o nosso diferencial é algo que nenhum outro site faz, que é justamente incluir as informações sobre acessibilidade. Então, às vezes, um lugar dá uma dica de restaurante e ele não menciona se o banheiro do restaurante, por exemplo, é acessível. E aí a pessoa que é cadeirante, por exemplo, ela ou tem que ligar no restaurante, ela tem que ficar procurando na internet, e às vezes ela deixa de ir naquele lugar pelo trabalho que se tem de ficar tentando encontrar essas informações. Então, o que a gente faz? A gente coloca ali, se tem uma acessibilidade já mais padronizada, a gente já coloca que tem uma acessibilidade, por exemplo, para cadeirante, que tem rampa, que tem elevador.
Ou, ainda que o lugar não seja plenamente acessível, a gente dá umas diretrizes. Por exemplo, olha, esse restaurante é muito legal, mas tem um degrau de tamanho mediano para você, né, na porta principal, para você entrar ali no lugar. Quer dizer, a gente dá essa informação para que a pessoa decida se ela quer ir ou não, se ela pode ir ou não. Então, é muito importante a autonomia da pessoa, afinal de contas, quem decide é ela. Né? Muita gente acha que... Muita gente fala, olha para mim e fala, mas tal lugar não é acessível para você. Tem escada, você já não consegue ir. Aí eu pergunto, olha, tem corrimão, por exemplo? Porque se tiver corrimão, eu consigo subir. Então, se você dá as informações, né, as informações corretas e necessárias para a pessoa, ela mesma tem condições de decidir se aquele lugar é para ela ou não. Isso não devia ser regulamentado, sei lá, ser uma lei do tipo... Eu fiquei pensando aqui, cara, imagina o trabalho que você tem. Tudo bem, você transformou isso numa oportunidade, né, em termos de conteúdo, mas assim, fazer uma pesquisa nesse nível de detalhe, né? Então você foi num restaurante ontem em São Paulo e você tem que olhar com outros olhos, que você vai fazer um review dele e você tem que, a sua cabeça vai muito além, né? Você já pensa para você, mas você também pensa, você ainda tem a mobilidade da perna, mas você pensa o cara que não tem a mobilidade da perna, ou aquele que tem uma outra deficiência. Tô falando, isso deveria ser de alguma forma regulamentado, tipo que nem tem rampa de acesso em muitos lugares, é obrigatório. Facilitaria muito a vida de vocês, assim, no sentido, quem é PCD, e ajudaria muito isso? Muito. Você diz até a nível dos produtores de conteúdo, né? E dos jornalistas. Não, eu tô falando no nível do estabelecimento mesmo. Então, tipo... isso só que não é cumprido. Então, assim, se você chegar e ter um lugar que não tem acessibilidade, você pode, inclusive, enviar uma notificação extrajudicial no lugar. Então, são várias barreiras. As barreiras começam nesse acesso à informação, que nem todo mundo sabe o que fazer. Olha, encontrei um lugar sem acessibilidade, o que eu faço? As pessoas acham que é muito complexo. Eu fiquei pensando, não deveria nem ter. Tipo, se todo mundo seguisse o padrão, você não precisaria ter acesso à informação, porque você sabe que você poderia ir no restaurante e você não teria problema, independente da tua condição física, para acessar. A fiscalização deveria ser mais rígida, porque a fiscalização ela só acontece, às vezes, por meio de denúncias e Tá bom. A fiscalização é um grande gap aí, porque a regulamentação toda ela é feita, inclusive, pela ABNT. Ela regula uma série de coisas na vida, né? De normas, desde você escrever um TCC para a faculdade, trabalho acadêmico, até a regulagem também dessas acessibilidades para pessoa com deficiência. Existem essas normas. Mas, de fato, elas são muito pouco cumpridas. Eu acho que existe até essa demanda de tentar gerar essa fiscalização. Conscientização. Isso. E eu acho que teria que, sim, ter mais punições mesmo, que, infelizmente, pelo menos da lógica que a gente já viu funcionando, por mais que você peça, por mais que você fale, se não doer no bolso ali da pessoa, é difícil isso mudar, sabe? Entendi. Você, nas tuas viagens, pelos países que você viajou, não sei exatamente, eu sei de alguns, né, do teu livro, a gente pode falar também do Estamos Aqui, que acho que você foi Sudão, Uganda, Ruanda, talvez, Etiópia. Tá bom, naquela região. Mas, assim, países aqui na Europa, tem algum país que você já visitou que você falou, porra, aqui parece que o respeito com essas regras, com essas normas tá mais em voga, tá acontecendo mais? A Europa, inclusive, é uma boa referência para isso, apesar de muitos lugares serem muito antigos e aí tem alguma certa dificuldade de adaptação, né? No Brasil é muito comum essa desculpa de o prédio é antigo, a cidade é tombada, e eles colocam isso como desculpa, que é plena desculpa mesmo, a gente não pode mexer, para tombada a gente não pode mexer. Amor, o Coliseu tem elevador, né? O Coliseu. Aí você vai aqui para Paraty, no Rio de Janeiro, eles acham que não pode mexer, sabe? Então, tem um pouco dessa desculpa também, mas Luxemburgo é um país extremamente acessível, a cidade, a capital, Luxemburgo, inclusive ganhou, ano passado, o prêmio. Existe uma comissão da União Europeia voltada para a acessibilidade e, anualmente, eles premiam algumas cidades europeias. E aí tem algumas menções honrosas e um prêmio ali de uma classificação, primeiro, segundo lugar, e Luxemburgo, ano passado, ganhou o primeiro lugar em acessibilidade. Eu já tive a oportunidade de ir a Luxemburgo e realmente é uma cidade medieval,
né? Eu não sei se você já conheceu Luxemburgo, que é lindo, né? Então, tem todo aquele contexto, você imagina aquele tanto de prédio, aquele tanto de pedra. Você não imagina que aquilo é acessível, mas sim, você consegue ir de uma cidade, né, da parte alta para cidade baixa de elevador. E a tua vida fica mais fácil? Assim, você Nossa. sente na pele do tipo, você gasta menos tempo tendo que se preocupar se você vai conseguir chegar, ou como vai chegar, ou o risco de você cair. Tipo, sua vida fica mais tranquila com isso? Nossa, principalmente por viajar sozinha, né? Porque se eu viajo acompanhada, eu até fico um pouco mais tranquila por saber que eu posso contar com ajuda. Mas e se você está sozinho, né? Quer dizer, isso influencia diretamente na autonomia da pessoa com deficiência. Se ela sabe que o lugar é acessível, ela fala, não, eu consigo ir. E é interessante porque, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, quando a gente está aqui, né, dentro da nossa rotina, um lugar mais controlado, quem tem uma deficiência, você esquece, você só tá vivendo. Você não pensa, eu sou uma pessoa com deficiência, então eu vou fazer isso. Você só vive. Agora, quando você está em um lugar em que você se depara com a falta de acessibilidade, aí você lembra, nossa, eu realmente tenho uma deficiência, isso aqui eu não consigo fazer. E aí você começa a parar para pensar. Então, quando tudo flui, nossa, é maravilhoso. E principalmente quando você está com bagagem, né? Imagina, você viaja com bagagem. E essa coisa da bagagem, imagina, né, você que tem uma bebê com carrinho de bebê, quer dizer, a acessibilidade não é só para quem tem uma deficiência. A gente fala muito de conforto também, né? Você não quer sair passando perrengue carregando mala numa escada, né? Então, não, sem dúvida. Que beneficiaria. Carreguei o carrinho da Bela outro dia na Espanha, lá, não sei quantos andares, meu braço quase caiu. Mas ali ainda está sempre ligado ao turismo, muitas vezes, né? Então acaba que quase para a gente como se fosse um teio do entretenimento, que eu acho que não pode ser colocado em alguém que tem uma condição ali, no sentido, porra, tem uma regra. Devia ser igual para todo mundo, entendeu? É igual você chegar num lugar e falar assim, não, você é negro, você não pode entrar, você é japonês, pode. Falar, não, tipo, eu tenho aqui eu tive uma deficiência, uma situação, uma doença, não sei como você pode falar isso, sei lá, com 6 anos, uma situação, ok, eu fiquei aqui, mas você falou outro dia, a deficiência não está em você, tipo, quem faz você ter deficiência quando chega lá que tem uma escada que não tem um corrimão, aí o cara faz você ter, ele não te permite esse acesso, né, àquele ambiente. Não, total. E quando a gente vai para outras deficiências, agora mesmo, essa semana vai sair. Então, quem estiver assistindo e quiser acessar já o passaporteacessível.com.br, já vai ver lá uma matéria com uma viajante que tem uma deficiência visual, ela tem ali 3% da visão, e ela viaja com uma cadela guia, né, que é uma fêmea. No dia da entrevista, a gente tem uma repórter aqui que nos ajuda, né, a produzir todo esse conteúdo. E a nossa equipe presenciou no café que elas foram, né, que elas se encontraram, presenciou uma situação de que o estabelecimento não queria deixar ela entrar com guia. Né? Então... Imagino que deve ser lei que pessoas têm que guia, deve ter uma acessibilidade. Qual o nome do projeto dela? Só para que eu também já ponha no meu radar aqui. A história dela é muito legal. É 4 Patas pelo Mundo. Recomendo muito. Melina, o nome dela. E ela já viajou sozinha com o cão guia. Ela tem muita história, assim. Eu conversei com o Fernando Campos também, vai sair em breve também. E ele teve um câncer com 2, 3 anos de idade nos olhos, perdeu a visão, se tornou cego desde pequeno, mas ele tem altas histórias, fez intercâmbio sozinho na Inglaterra, tipo, tem muita coisa legal, história engraçada. Eles criaram uma fundação no Rio Grande do Norte, a família, tem muita coisa legal. Então, assim, eu tenho olhado até e pensado como dar espaço para essas histórias, porque eu acho que engraçado, numa era que a gente vive com tantos viajantes viajando para todo quanto é lugar, eu tenho me interessado mais por essas viagens do que o que eu tenho, do que acaba chegando no meu feed muitas vezes, que é a primeira classe do avião, foda-se isso para mim. Tipo, fui lá em tal lugar e sei lá. Ô, Jess, quero falar... As histórias por trás são muito melhor, é muito melhor, né? Só a primeira classe do avião. Quero uma frase. Eu peguei aqui, fiz uma pesquisa da tua vida, tentando me travestir de jornalista. Quem decide é você. Atreva-se. Você tem usado, né? Você tem feito fotos eu vi, acho que você fez um rapel no Guarujá, uma escalada, você nos Lençóis Maranhenses. Entre
eu não sei exatamente a tua idade atual, mas entre os teus 6 anos de idade, quando você começa a ter uma dificuldade de caminhar até o agora, o que foi mais desafiador? Visitar 34 países, fazer o que você tem feito, ou mostrar para as pessoas que você podia fazer aquilo? Ou isso, né, no Olha, caso. existe até uma palavra que muita gente não conhece, que é relativamente nova aí nos contextos agora, que ela está começando a se popularizar, que é o capacitismo. O capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, a título mais didática, como racismo para as pessoas negras, você tem o capacitismo para as pessoas com deficiência. E enfrentar isso é o mais difícil, porque é daí que vem essa frase, né, de quem decide onde eu consigo chegar ou não sou eu, né? Quem decide é você. E é muito comum, eu pedir às vezes informação dentro do aeroporto e o funcionário do aeroporto começar a dizer, não, aquele lugar é muito longe para você, aquele portão é muito longe, você tem que pedir um carrinho. Eu falo, não, eu consigo ir, né? Eu quero andar pelo aeroporto por um tempo. Então, as pessoas tendem a querer dizer para você o que é que você tem que fazer, ou se você consegue ou não fazer algo. Né? Então, isso eu vivo muito. Assim. Então, foi difícil encontrar um parceiro para fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses, porque muita gente disse que eu não iria conseguir. Então, até falar, inclusive para quem tem uma deficiência, eu recomendo muito a agência que foi parceira, que me levou, porque, cara, ralei para encontrar. Como E ela aí, quem chama? quiser ir para os Lençóis, Caetés. Caetés é uma agência bem reconhecida lá. Caetés Expedições, eles ficam lá no Maranhão. Fazem várias expedições. Quando eu falei com o pessoal, falou, não, imagina. Eu fiquei até com medo, porque eles falaram que eles acreditaram tanto que eu ia conseguir, que eu falei, gente, será que eu vou? Aí eu comecei a questionar, eu acho que esse povo tá maluco. Porque eles agiram com tanta naturalidade que eu comecei a achar que eles estavam doidos, sabe? Mas eles souberam lidar muito bem com todo o comparativo e eles, de forma muito natural, eles souberam me ajudar e tiveram atitudes que é o que todo mundo deveria ter. Principalmente quem fornece serviço de viagem, passeio, né, esses passeios turísticos todos, de olhar ali e falar, olha, você consegue sim, os recursos que a gente tem são esse, você precisa de algum deles? Né? E deixar que eu decida. Então, o único recurso extra ali que eu usei tinha o Bolacha, que era um cavalinho que carregou a minha mochila, porque carregando a mochila seria mais difícil para mim. E esse é um serviço que qualquer pessoa pode contratar ali na hora de fazer uma travessia, um passeio, você pode contratar ali um cavalinho para ir para carregar, ajudar a carregar a mala, enfim. Então, eles foram super abertos. Mas, assim, é difícil encontrar essas pessoas, sabe? Muito difícil. E eu confesso que eu achei que ia ser mais fácil. Tem gente que eu já propus, por exemplo, eu estou gravando agora uma série chamada Sete Elementos. Então, a gravação dos Lençóis Maranhenses faz parte disso, né, pro Elemento Areia. E aí eu fui gravar um surf. E eu gravei a primeira versão do surf, eu achei que foi muito tranquilo, eu nunca tinha surfado, então deixei ok. Olha, eu acho que eu preciso de um pouco mais de adrenalina pro vídeo, né, que são desafios. E eu senti que eu tinha condições de fazer. E eu tentei entrar em contato com pessoas que trabalham com surf adaptado, e muitos disseram que, olha, isso aí eu não faço, isso aí eu não tenho condições de fazer. Então, assim, às vezes eu ralei. Tanto é que eu saí daqui do litoral de São Paulo, eu fui achar um doido lá em Floripa, que falou, não, acho que pelo que você está me relatando, a gente vai testar. E pelo menos de tentar, sabe assim, pelo menos tentar. Vamos tentar. Mas você não achou ninguém em São Paulo para fazer isso? Olha, Ó, dessa forma mais desafiadora que eu queria, não. você conhece o Davizinho Radical? Ainda não. É bom saber. Só nota, ele é um. O Davi também tem uma deficiência, eu acho que é de nascença. Ele tem 12 anos, acho, 13, ele é novinho. Já Mas ele tô já foi falando. campeão de surf adaptado, ele já fez várias coisas mundiais, já foi para Havaí, já foi para o Japão, para a Austrália, sei lá onde. Legal. Eu já até bati um papo com ele. Eu acho que ele está no Rio de Janeiro, mas com certeza é alguém que, cara, eu vejo ele surfando, jogando golfe, andando de skate, fazendo uma série de esportes. Então, não sei dentro dos teus elementos aí se o Davizinho pode te ajudar, porque é alguém que já está também envolvido nesses esportes e pode de repente achar pessoas mais dispostas a, Total, enfim, a e te é empurrar numa simples. onda grande, empurrar você numa onda grande. Exatamente, exatamente. Não, assim, a primeira onda, ainda que tenha sido menor, mas era um dia que o tempo estava mais fechado, o mar estava mais bravo,
E mesmo assim, mesmo sendo ondas menores, o pessoal falou, não, hoje o tempo está fechado, eu não vou fazer com você. E aí no dia eu consegui achar outra pessoa. Mas acontece muito. E agora, dentro dos desafios dos 7 elementos, tem uma escalada no Pão de Açúcar. Cara, isso eu achei uma... Olha, eu odeio tudo que é instrutor de escalada, que vocês imaginassem. Eu achei uma pessoa que falou, olha, vamos treinar, vamos tentar entender e vamos tentar fazer. Então é isso, você sai pescando essas pessoas, assim, sabe? Por isso que eu sempre falo muito das pessoas que topam estar comigo também, desses parceiros, porque realmente é uma grande peneira você achar essas pessoas. Interessante, né? Não é Como fácil, tudo vão criando... não é só assim, esse parceiro tá aqui porque tá me patrocinando. Não, geralmente ele tá aqui porque ele é a única pessoa que topou. Não, eu acho que é super importante você falar disso para valorizar esses caras. É por isso que eu fala o nome, fala a marca. Uhum. Porque, cara, a gente que tenta fazer conteúdo e faz conteúdo, vive de conteúdo, sabe a dificuldade que é para pagar as contas, ou para fazer um parceiro. E aí você está me relatando até que no teu caso é 10 vezes mais difícil, às vezes, em alguns casos. Porque você falou, eu tenho que peneirar, eu tenho que fazer uma puta pesquisa. Eu ligo lá num cara e faço. Você tem que falar a sua situação, se o cara quer, não topa, tal. Então, assim, quando chega lá um e topa, que nem você falou, o Caetés, lá, acho que é lá nos Lençóis, ou esse cara de Floripa, eu acho que tem que dar destaque, sabe? Tem que fazer a galera chegar, tem que chegar num TripAdvisor, isso, deixar um puta review, tem que chegar na plataforma do cara, fazer post. Porque eu acho que são, no longo prazo, prestar serviço, todo mundo presta, de alguma forma, melhor ou pior. Mas esse lado mais humano, do você sentir que o cara vai lá, não, calma aí, eu tô aqui porque eu quero oferecer essa experiência para todo mundo, e todo mundo não quer dizer só para quem chega aqui e fala, vou ali, eu mando um guia. Não, você tem um desafio, ok. Eu tô preparado, lógico, às vezes você não está preparado para aquilo, mas se o cara olha e fala, não, beleza, eu vou arranjar alguém, eu vou te ajudar, então acho que é legal a gente... E às vezes as pessoas acham que, eu não tenho aqui acessibilidade, ou isso já não é acessível, então elas já se fecham. E elas não se abrem justamente para pensar junto com pessoas quais são as possibilidades. Tem coisa que não vai ser acessível. O Pão de Açúcar não é acessível, você vai pelo bundinho. Mas o que eu estou querendo fazer é justamente, olha, eu estou com essa proposta, vamos tentar, vamos ver. Tem coisa que realmente, principalmente desafios da natureza, é mais difícil mesmo você encontrar acessibilidade. Mas você precisa, às vezes, de ter a disposição da pessoa. Tanto é que a gente fala muito de acessibilidade atitudinal, que é diferente da acessibilidade física. Acessibilidade física você arruma com uma rampa, com uma reforma, com qualquer coisa. Na atitudinal, você precisa da pessoa ali. Então, eu me lembro muito um outro que foi super bacana, que foi um barqueiro em Paraty. O nome do barco dele é Xodó, você vai encontrar ele nas redes como Barco Xodó. É um barquinho lindo e é um senhorzinho, assim, super... Eu via que ele ficava apreensivo comigo, descendo, saindo do barco, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele deixava. Ele falou, não, deixa essa menina aí. E até para ter um barco, sabe? Da pessoa falar, olha, você precisa de ajuda? Como é que eu faço? Antes de eu entrar no barco, ele, olha, como eu posso... Me perguntou como ele poderia me ajudar. Então é isso, antes de qualquer coisa, o grande segredo é pergunta, sabe? Pergunta como é que você pode ajudar. Geralmente, essa pessoa está procurando por isso, ela vai saber te dar uma direção e juntos vocês vão conseguir chegar numa solução, sabe? É o que você falou, né? Quem decide é você, né? Mas você precisa que, de alguma forma, as pessoas também topem, né? No sentido, entendam isso, né? Ô, Jéssica, vamos tentar levar um pouco para o lado das viagens, como começa isso na tua vida? Vamos pensar o seguinte, como a menina da roça de Goiás, onde você sai do Brasil a primeira vez? Em que circunstância? Olha, a primeira vez eu fiz uma viagem para a Argentina, e na época era baratíssimo ir para a Argentina. Até existia aquela companhia aérea Puna, se eu não me engano, que o dólar era baratíssimo, a viagem foi tão barata, assim, eu estagiária na época, trabalhando, e consegui fazer essa primeira viagem. Achei o máximo. Ali. Sozinha, com teus pais, com namorada, namorado, com quem? Eu fui primeiro sozinha e lá eu encontrei algumas amigas. Depois chegaram algumas amigas. Então eu passei uns dias ali sozinha. E depois foi uma experiência bem tranquila. Eu tive alguns episódios ali de entender algumas coisas, como é que funcionaria viajar, né? Assim, eu lembro que tinha um pub crawl. Eu fui toda animada a fazer o pub crawl, né? Que
aquela história de você ir com um grupo e de bar em bar, né? E ficar bebendo os drinks ali, terminar a noite na festa. E eu lembro que eu até encontrava alguma acessibilidade, mas era muito difícil o convívio com os grupos de pessoas. Porque tinha muito aquela pessoa anda no seu ritmo, e aí não espera, eu ando mais devagar, as pessoas não esperam, então às vezes você vai ficando para trás. E eu já tentei viajar em grupo com amigos, e era muito comum isso acontecer. A galera vai conversando ali distraída, olhando, quando eles estão lá na frente, eu tô lá atrás. E eu tô ali, ó, falando com a minha muletinha para tentar acompanhar as pessoas. E aí eu não curtia a viagem, porque eu tava tentando sempre acompanhar. Às vezes eu falava, gente, me espera. Mas eu tinha que ficar pedindo várias vezes, era uma situação incômoda para mim. E aí, quando eu comecei a viajar sozinha, eu percebi que era muito melhor, porque aí eu podia ir no meu ritmo. Então, hoje eu gosto só de viajar, ainda que eu vá com um grupo de pessoas que são grupo de pessoas que convivem mais comigo, né? Se eu andar com a minha família, eles vão um pouco mais devagar. Ou, às vezes, com a minha namorada, que eu tô no ritmo, ela até brinca que ela gosta muito do meu ritmo, que é um ritmo que ela pode andar contemplando, que ela vai devagar, né? Ela pode andar curtindo, assim, sem pressa. Então... Mas onde eu queria chegar, acho, um pouco, é quando você faz essa viagem para a Argentina, sem entrar tanto na ótica da acessibilidade, aquilo ali mexeu com você? Porque entre você ir para a Argentina e depois você fazer 34 países, alguma coisa tem que ter mexido, alguma coisa tem que ter tocou em você. Porque parece uma coisa boba, mas viajar dá trabalho, custa dinheiro, tipo, você abre mão de outras coisas, porque você podia comprar, tem gente que prefere comprar um telefone do que viajar. Eu digo, eu acho maluquice, né? Porque eu prefiro viver a experiência, mas tem que tocar. Você não vai para 34 países assim, sem querer, entendeu? E ainda mais vou chegar onde você foi. Você foi parar no Sudão do Sul, por exemplo, na fronteira, no campo de refugiado. Então, assim, tem uma coisa de eu quero ir ali. Aonde acontece? É o jornalismo? Não? É uma coisa que você... Tem uma relação com o jornalismo, mas na viagem ali me tocou muito. Os primeiros dias que eu fiquei justamente sozinha na Argentina, que eu fiz amizades aleatórias. E aí essas amizades aleatórias me levavam para levar... deixa eu te mostrar um lugar aqui. Você está sozinha? Deixa eu te mostrar. E aí eu conheci uma igreja bonita, conheci um lugar bonito. Falei, cara, e essa coisa de história de gente, de conhecer gente, eu sempre gostei muito. Então, começou a me tocar aí. Eu acho que me pegou mesmo a segunda viagem que eu fiz, que foi um famoso mochilão que tem ali para Chile, Bolívia e Peru. E ali eu fiz um trajeto de 15, 20 dias, passando no Salar de Uyuni, que é um dos lugares mais incríveis que a gente tem nesse planeta, né? Que é o salar ali, ainda fui no verão, então aquela água ali em cima da crosta de sal refletindo o céu, você não sabe o que é céu, o que é chão, isso aqui é sensacional. Mais pessoas que eu fui conhecendo ali no meio do caminho, né? Passando pelo Chile, chegando no Peru, fui para Machu Picchu. Por muito tempo eu tive até um amuleto que eu peguei em Machu Picchu, e depois eu tive até um lapso ali, depois disso tudo, que eu fiquei sem viajar. E... Que ano que é isso? Quando que é isso? Só para entender cronologicamente, mais ou menos. Isso ali, a primeira viagem para a Argentina foi ali 2010, 2011. Tá bom, 10 anos. Eu tinha 19, 20 anos. Assim. Hoje eu tô com 30. Então, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no segundo, terceiro semestre da faculdade. Tá bom. Aí logo em 2011 eu fiz esse mochilão, em 2012 eu consegui ir para a Europa. E ali eu lembro que eu não deixava esse amuleto do Machu Picchu ali de jeito nenhum. E um dia eu perdi ele. Nossa, no dia que eu perdi ele, fiquei triste, mas deixei rolar. E aí depois fui recapitular a história e falei, gente, depois que eu perdi ele, eu viajei muito menos. Eu fiquei muito tempo sem viajar. E aí, agora que eu ia retomar as viagens, eu comecei a retomar mais viagens agora também, veio a pandemia. Eu falei, gente, agora eu preciso ir para Machu Picchu recuperar meu amuleto. Você sabe que você perdeu teu amuleto em 2013, 2014, você falou, né? Foi por aí. Na verdade, perder teu amuleto desencadeou a desvalorização do real. Então, isso tem a ver com você viajar menos. Então, a culpa de ter ferrado a economia foi teu amuleto.
Gente, então eu quero dizer a todos, vamos fazer aqui um movimento para a gente ir para voltar. Achar o amuleto. Vamos achar esse amuleto aí que o dólar volta para 1,80. Nossa, não. E aí eu falei que eu acho que uma das principais áreas que eu vou me organizar agora para ir é tentar ir para lá, porque eu preciso resgatar esse amuleto. Foi isso, realmente, foi bem esse período. Você tem sei bem, toda a razão. eu estava começando a viajar o mundo também, eu lembro bem do que aconteceu nessa época com o dólar. Foi. E aí eu diminuí bastante as viagens, foquei em outras coisas, entrei em um relacionamento que não fazia sentido, mas que acabou me colocando também numa situação que eu acabei viajando menos. E aí agora eu fui retomar, já viajei um pouco mais depois disso, mas assim, não com o mesmo ritmo. E aí veio a pandemia, eu falei, não é possível. Não, mas calma, você pulou alguma parte aí. Vamos lá. Em que teve algum momento que eu comprei teu livro. Vamos por parte. Quando que eu comprei teu livro? Eu ainda tinha uma muleta. Eu participei do financiamento coletivo. Quando que é isso? Isso foi 2012. Não, é impossível. Eu tava viajando já. Você fez o financiamento coletivo em 2012? Foi, tanto é que tem dedicatória para você. Tem o Viagem ao Registro no 2012. Não, mentira. Tô mentindo para você. Não foi. Eu sei que você tá mentindo. A viagem foi 2012, 2013, mas a publicação do livro foi 2015. Mr. M, é lógico. Pô, 2012 eu nem tava começando o Viagem Logo Existo. Verdade. Eu lembro que o teu livro eu só peguei ele na mão quando eu voltei da Volta ao Mundo. Eu só encostei no teu livro em 2016, 17, porque você fez, recebeu, chegou em casa e eu não tinha visto, eu estava viajando. Foi. Não, porque eu fiz a viagem da África foi... eu morava na época na Espanha, então foi nesse período do ano de 2012. Aí eu conheci um pouquinho de África, aí eu falei, vou para outro país, e aí eu decidi ir para Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Não, mas você não, eu quero falar dessa viagem aí. Desculpa, você tá morando na Espanha, você não acorda e fala assim, deixa eu entrar aqui no Skyscanner, comprar uma passagem para Addis Ababa, de lá eu vou caminhando até não sei aonde, tipo, quanto programado foi isso e quanto aconteceu isso? Isso a ideia veio de uma forma muito fluida, porque no intercâmbio da Espanha é muito barato viajar, né? A Ryanair era minha melhor amiga na época. Imagina, eu pegava ali de Madrid para Marrakech, no Marrocos, você pagava 10 euros na passagem. E aí eu peguei uma passagem dessas e fui para o Marrocos. E do Marrocos eu decidi ir descendo. Então eu descia de ônibus para o Saara Ocidental, fui até chegar na Mauritânia. E aí eu tive um problema com visto ali até para cruzar, para chegar na Mauritânia, e enrolou mais do que esperado. Eu queria até chegar no Senegal, não consegui ir para o Senegal. Mas parei a viagem na Mauritânia e voltei. E o Saara Ocidental, inclusive, é uma região conflituosa, né? Eu não conheço. Já foi uma experiência ímpar, para você ter noção. No ônibus, eu era a única mulher do ônibus. Então tinha muita história, assim. E foi ali que eu encontrei uma das principais barreiras físicas também, que eram os banheiros, né? Imagina para uma pessoa que anda de muleta, eu não tenho força na coxa, então eu não consigo agachar sozinho. Se eu agachar, eu preciso da muleta, que tem muita força no braço. E os banheiros de lá não tem vaso sanitário, né? É um buraco no chão. Menina, até eu descobri como é que eu ia conseguir haja força no braço, viu? Para me equilibrar. Como fez? Você tinha que se apoiar? Você tinha que achar uma forma de se apoiava apoiar? na muleta ali, mas foi na força do ódio, do desespero, porque eu encontrei o primeiro banheiro e falei, não, será que no próximo não vai sentar? Sem saber que ia ser assim para sempre. E ali eu falei, não, aí todos os banheiros que eu fui ver, eu já tava ficando assim, desesperada. Falei, mano, eu vou ter, foi na força do ódio ali que eu consegui. Coisa boba, né? Que você pensa pra gente, em algum grau, somente fazer xixi. Exatamente. E quanto isso te consumia, né? Do ponto de vista da energia. Tirava a sua energia, sua psico, você ficava puta com um monte de coisa e tinha que fazer, porque você não vai segurar o xixi. Não tem como, você tem que fazer. Vai virar uma infecção urinária e vai ser pior depois. Não tem como fugir. Então, mas eu conheci muita gente fiquei na Mauritânia, eu me hospedei na casa de pessoas que viviam ali. Então, eu fui muito ia muito sem grana, então eu conheci pessoas na rua e às vezes as pessoas, fica lá em casa, e eu topava, ficava na casa da pessoa, sabe? Aconteceu muito, e nessa eu fazia muita amizade e comecei a colher muita história boa também, né? E eu voltei com essa vontade de contar um pouco sobre as histórias de vítimas de conflito. Não, mas calma, para. Você toda hora quer me enganar. Você tá na Mauritânia.
você está na Mauritânia, você está do lado esquerdo da África, para a turma entender. Depois que você vai parar na zona de conflito, em Uganda, é lá do lado direito da África, né? Só para essa turma que está olhando para o Isso, é do mapa. outro lado, é uma É outra do outro história. lado. E você pega um avião, mas eu estou interessado na cronologia mesmo disso. Você pega um avião, atravessa, chega na Não, Etiópia e de lá você resolve. Minha pergunta é: como é que você chega? Vem cá, aqui, ó. Vem cá, Belinha. Ah, vem cá, faz isso aqui. Ela estava te procurando, Aqui, ouviu ó, sua quem tá voz. aqui, ó. oh, Fofa, meu Belinha. Deus, uma Oiê! viajante, oiê! Oh, meu Deus, que Ela coisa não te linda, ela escuta. tá A enorme. Kel não tá te escutando e vocês não estão se escutando só Ai, com o Mas ela que eu tô telefone. mandando um Acho que ela tá beijinho. mandando um beijo. Ô, meu amor, já Ela vou lá ouviu sua brincar. voz. Já vou lá brincar com você, minha princesa fofa. Que linda ela. Não, mas eu fiquei curioso assim, porque eu já fui para Uganda, não cheguei em zona de conflito, não fui para o Sudão do Sul. Mas assim, de novo, tem dois jeitos. Ou você chega e fala assim, eu quero ir lá ver como é que é. Como é que eu chego? Eu vou pegar um avião, vou descer aqui, pegar um ônibus, vou até lá. Ou você vai chegando e vai conhecendo gente que te convida, você descobre que é possível, você acaba chegando numa cidade mais perto, quando você vê, você está no Sudão. Como é que foi para você isso? Assim, por quê? Porque é difícil você chegar em N circunstâncias. Você sendo mulher, cara, com a muleta, uma região de campo de refugiado, com conflito. Tipo, como é que vai? Como é que acontece isso de verdade, assim, no sentido cronológico, Jéssica, do negócio? Olha, ali foi. Eu acho que eu fui aumentando o nível, né, de exigência nas viagens aos poucos, né? Sem saber, não era consciente. Tá bom. Mas cada vez eu também ia ganhando confiança, né? Eu pensava, depois desse banheiro aqui eu passo em qualquer lugar, né? Então você vai ganhando uma certa confiança e vai aumentando, né, o nível aí dessas viagens, o nível de dificuldade até. Mas aí eu encerrei em 2012 essa viagem para Mauritânia, voltei para a Espanha, mas fiquei com isso na cabeça. Viajei um pouco mais ali pela Europa, sempre, né, nessas promoções de passagem que eram muito baratas. E eu estava já no final da faculdade, caminhando para o final da faculdade, eu precisava de um tema para o meu TCC. Então foi aí que eu consegui unir o jornalismo com a minha vontade de viajar. Foi a primeira vez que eu fiz isso de uma forma mais concreta, né, porque se transformou num projeto muito maior. E eu falei, olha, eu preciso fazer um TCC. E eu preciso de uma boa desculpa para viajar. E eu já com essa história, muito curiosa também para desbravar outras histórias, mesmo até na sede de jornalista mesmo, de conhecer essa história. E aí eu saí procurando alguns países. Eu lembro que eu cogitei para Ruanda, mas a Ruanda a gente já tem um pouco mais de material sobre o país, tem filme, né? Eu falei, cara, eu queria algo bem desconhecido mesmo. E aí eu achei o Sudão nessa história. Inclusive, quando eu brinco que quando você jogar no Wiki Travel, vai aparecer uma mensagem de alerta. Se você jogar Sudão no Wiki Travel, aparece uma mensagem de alerta dizendo: alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro. Eu tenho esse texto declarado, eu costumo até falar em palestra. Que o texto diz: viajar para o Sudão não é considerado seguro porque 2 guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Falei, cara, que massa para lá que eu vou. Tá bem. E eu comecei a procurar Sudão, eu não achava história de gente, eu só achava relatório da ONU, número, não tinha história de vida, sabe? Eu ficava, cara, qual é dessas pessoas aí? E aí eu fui bolando a viagem, na época a internet não era tão, principalmente no celular, você não tinha tanto, né? Era 2013 isso. Tava começando a bombar mais o WhatsApp, eu já não usava tanto ainda, eu ainda tinha aqueles Nokia de teclinha, assim, para digitar. O jogo da cobrinha. Ainda tinha isso. Excelente jogo. Era maravilhoso. E aí, eu lembro que eu levei um mapa de mão. Eu comprei um mapa desses Michelin em livraria e levei um mapa de mão para planejar a viagem. Aí eu queria chegar nos campos refugiados. Né? Por onde começou isso? Você sai da Espanha e vai para onde? Fui para a Etiópia. E eu fui para a Etiópia pelo preço da passagem, fui para a Isabela. Eu fui pelo preço da passagem, que era mais barata, e porque o Sudão, como é um país onde tem uma ditadura forte, caso tivesse problema para entrar no Sudão, eu teria que voltar para a Espanha. Se eu estou na Etiópia, eu consigo ali me locomover por entre outros países. Então, eu consigo me locomover na Etiópia, que faz fronteira com o Sudão. E alguns dos campos de refugiados tinham muitos sudaneses que viviam hoje na Etiópia. Então, eu não perdi a viagem.
Tanto é que eu peguei o meu visto para o Sudão, para eu não ser tanto que era burocrático. Meu voo partia às 14 horas. Eu peguei o meu visto às 10 da manhã. Do mesmo dia. E você foi para a capital? Você foi para onde? Isso, eu cheguei na capital da Etiópia. Não, e depois, no Sudão? Isso, aí depois, ainda na Etiópia eu rodei uns campos de refugiados ali, e aí depois eu fui para o Sudão, começando em Khartoum. Khartoum, né? Capital? Isso, a capital do Sudão. Eu até tentei entrar por outras vias, mas foi aí que tem bem spoiler do livro, que eu fui detida. Eu tentei entrar direto, fora, né? Porque o país Sudão ele é bem grande, eu tentei entrar pelo sul, que eu ia cair num estado extremamente conflituoso, que era onde estavam as histórias que mais me interessavam. Mas descobriram uma brasileira ali no meio, pouco antes de chegar na fronteira, e mandaram eu voltar para trás, fui detida na delegacia e tudo. Assim. Mas teve perrengue, assim, além desse... Quer dizer, teve perrengue, é brincadeira, né? Teve perigo, vamos pensar assim, além do perrengue ou não? Olha, iminente, além... Eu passei o perrengue mais, assim, de ser impedida, muitas vezes, de entrar em alguns lugares. Foi mais nesse sentido. Assim, eu não cheguei a ver nenhum conflito. Uhum. Eu brinco que falando, eu acho que o meu anjo era igual um anjo, que eu falo que é o mesmo anjo de bêbado e o anjo da criança, né? Porque é o mesmo anjo. Super ativo. É um anjo que sai ali. Então, eu lembro, assim que eu saí do Sudão do Sul, por exemplo, teve algumas histórias de bombardeio, de ataque, mas eu tinha acabado de sair de lá. Então, foi bem ali, foram os anjos protegendo, sabe? Ô, Jéssica, mas eu queria... Não, acho que tem dois ângulos que eu queria entender. E um, primeiro, que tem muita história no livro. Então, também, quem quiser ouvir melhor, entender melhor, compra o livro. Onde compra o livro? Seu site? Isso, pode vir entre em contato comigo, ou no meu site, ou no meu Instagram. E aí dá para comprar até. Para quem está assistindo em vídeo, dá para ver ele aqui, ó, a capinha dele. Estamos aqui. Isso aqui é a primeira edição só, né? É a primeira edição? Essas aqui que eu tô é a segunda edição. Acho que você só tem a primeira. Eu só tenho a primeira, Mas eu não sei a diferença, assim, de cabeça, eu não lembro. Tá em São Paulo esse livro. E para quem for no Instagram, é a Jéssica Paula, tá? Tem um lá na frente, só para vocês saberem. Mas acho que tem dois ângulos. Um era entender essa parte logística, porque eu me interesso, porque eu sei da dificuldade que é conseguir visto. E, de novo, no final do dia, é o que você falou, pega um avião, desce, vai pegar uma van, vai chegar não sei aonde. Mas é que você está em região que a infraestrutura é desafiadora, o cara fala que a van sai às 4, sai às 9 da noite, a van é para 7 pessoas, vai 20, você tem um monte de coisa que por si só acaba sendo diferente de você falar assim, estou em Málaga, na Espanha, e vou pegar uma van que sai às 7, a van sai às 7, chega às 4h30, e não sei o que, direitinho, lá você pede um Uber se der errado, ou pede comida, mas você tem um post no seu Insta que fala, né, uma coisa que mexeu muito com você, e acho que talvez foi um dos insights. Estou bem na hora que você ia falar, mais você, e eu não tô te ouvindo. Olha que sacanagem. Tá me vendo agora ou não? Peraí, vamos ver se volta aqui. Tá me vendo agora ou não? Agora voltou. Você fala, mais você? Então, eu estava falando em relação ao teu livro, um insight, né, que quando você foi para o Sudão, pelo que eu entendi, não sei se você já pensava em escrever um livro, e aí você pode falar um pouco sobre isso, mas tem uma frase que você fala aqui, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. É uma frase que você fala aqui, deve ser uma criança falou isso para você, ou melhor, foi o primeiro refugiado. Quão transformador foi a experiência de estar lá com essas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? A gente trata o refugiado, hoje acho que são milhões de pessoas que vivem em condição de refugiado, ou simplesmente que foram forçadas a fugir das suas casas, e a gente ignora que são pessoas que têm família, vida, estão separados muitas vezes, né? Cada um está num campo, você vê regiões, o Sudão nem tanto, mas você vê na região ali perto da Turquia, tem muita gente que veio da guerra da Síria, daqueles conflitos, que, passam frio pra cacete no inverno, morrem de frio. Tipo, não deve ser... É um ambiente que eu digo assim, deve ser muito provocador para quem vive numa sociedade organizada como a gente, cresce numa cidade que tudo funciona.
Como é que isso mexeu com você, Jéssica? Olha, eu vou te falar que eu acho que se você começa a repensar, acho que eu nunca. Eu tenho para mim que essa viagem realmente me mudou. Existe a Jéssica antes e depois dessa viagem, dessa experiência. E é uma experiência que de fato faz você repensar muita coisa. Para você ter ideia, essa questão do livro, né, da mensagem, olha, conta para eles que nós estamos aqui, isso direcionou minha carreira. Porque eu falei, cara, realmente, você não resolve um problema que você não sabe que existe. Então, eu escrevi um livro pensando em trazer essa visibilidade, trabalhei muito também em organizações relacionadas ao refúgio, pensando com esse mesmo raciocínio. E o próprio Passaporte Acessível é sobre isso também, só que voltado, né, para pessoas com deficiência, que eu falo sobre isso também. Mas é isso, sabe, mostrar que a gente está aqui, que a gente existe, né? Então, isso norteia a minha carreira, e isso fez com que eu, inclusive, saísse das redações tradicionais. Eu tentei trabalhar em redação tradicional, rádio, TV, jornal, revista, trabalhei por um tempo. Mas eu não encontrava isso, sabe? Então, isso me transformou de uma maneira muito significativa. E aí, por exemplo, no Sudão do Sul, quando eu cheguei lá, eles estavam no aniversário de 2 anos de país, da Constituição do país. Uhum. Então, era tudo muito novo e ele surgiu como o país mais pobre do mundo. Então, ali, eles tiveram até uma questão econômica, porque eles não tinha energia elétrica na cidade inteira. Tinha ali uma rede que fornecia energia que era do Sudão, mas depois da separação eles cortaram o fornecimento de energia, né, quando virou Sudão e Sudão do Sul. Foram 50 anos de guerra civil que culminou nessa separação. Então, quando o Sudão do Sul separou, a galera cortou ali, a galera então cortou o fornecimento de energia, e só tinha energia no hospital da cidade, da capital, Juba, que era o principal hospital da cidade, e na casa do presidente, e alguns comerciantes conseguiam ter gerador, porque, né, o comércio fazia girar, eles conseguiam ter gerador. Então, assim, quando eu lembro que e era um país muito caro, a diária em um hotel extremamente simples, cujo banheiro é um buraquinho no chão, aquela caminha com um colchãozinho fininho, era $50 a diária. Eu não tinha essa grana, e no aeroporto eu comentei, uma menina comentou, puxou assunto comigo, eu falei, nossa, ouvi dizer que a hospedagem em é muito cara, você tem alguma dica de algum lugar para ficar? Ela falou, você não tem lugar para ficar? Eu não. Ela, mas você tem dinheiro? Não. Ela, você tá sozinha? Eu, sim. Ela, menina, fica lá em casa. E aí eu fiquei na casa dela. Eu conto essa história no livro, e eu lembro que eu cheguei na casa dela, eu não tinha essa informação da ausência de energia elétrica. Então eu cheguei na casa dela e tinha um ventiladorzinho ali, eu sinto muito calor, assim, e estava muito quente, eu vi que era um lugarzinho bem abafado, e eu vi um ventilador meio recostado, triste ali no canto, eu falei, qualquer coisa, eu vi que é quente aqui, aí eles falaram que tem mosquito, que tem que ter cuidado com a malária. Aí eu falei, qualquer coisa, usa o ventilador para ajudar a espantar os mosquitos, né? Dando uma indireta para ver se eu descobrisse se o ventilador funcionava. Eu perguntei, esse ventilador funciona? Funciona, só não tem luz. Funciona, só não tem luz. Então, às vezes a galera dormia no quintal de casa, assim, porque não aguentava o calor, e eu dormi um dia lá no quintal da casa dela. E aí você começa a se dar conta, cara, então não tem chuveiro elétrico, você tem que tomar banho de balde. E aí, como é que eu faço para tomar banho de balde? Sabe, eu preciso de uma cadeira, então se eu sentar no banho, né, porque eu não consigo agachar, então eu preciso sentar para pegar ali um caneco de água, preciso esquentar a água, carregar o balde, como é que eu carrego o balde? Escovar os dentes, não tem água corrente na pia. Então você ele tem um serviço ali da cidade, você dá uma graninha para eles e eles abastecem um barril de água, que as pessoas vão guardando a água ali. Então, esse foi o maior desafio que você encontrou nas viagens, Nossa, Jéssica? eu acho que assim, nessa viagem foi você redescobrir essas coisas básicas, sabe? Como é que eu carrego a bateria do celular, a câmera? Porque é o tipo de coisa que você não está acostumado a pensar. Você só levanta, às vezes, meio dormindo, e você só liga a torneira. Você pode estar um sonâmbulo que for, né? Você pode estar, assim, acabar de acordar, você só liga, você só aperta o interruptor, sabe? Então, isso foi bem desafiador, assim. E isso reprecificou também, acho, pegando o gancho, né, do que você está falando, porque para muitas pessoas que nascem numa sociedade
em desenvolvimento, enfim. O que você falou, por mais pobres você falou, são coisas que você levanta e tem ali, em algum grau. Tem gente que é miserável, tem um monte de situação, mas vamos pegar aqui, a maioria da turma que está escutando a gente, talvez não reflete, talvez não perceba muito isso, que você, às vezes você tem uma cama quente, que você levanta e tem uma torneira, que você pode escolher se quer água quente ou água fria para limpar seu rosto, e aí você abre a geladeira, toma um suco e, tipo, estar numa casa de alguém que vive numa situação tão diferente, e não é necessariamente que ela é pobre, ela vive num país que não tem infraestrutura, é diferente. Não é que ela está excluída. Exato. Olha, se a pessoa está assistindo a gente, isso já diz muito, né? Ela, no mínimo, tem um acesso à internet, ela tem uma série de recursos ali. Ô, Jéssica, tem alguma coisa que está raspando no teu microfone? Não sei se é tua blusa, teu cabelo, tua mão, e tá... Eu acho que eu estava mexendo no microfone. Então, please, porque tava... Desculpa. Acho que é isso, é o que você falou, né? Se o cara tá assistindo isso, agradeça, porque você já pertence a uma classe muito, né? Um processo, você já está muito privilegiado, né? Quase isso. Exato. E eu acho que essa ideia de privilégio, sabe? Mudou muito como eu enxergo, até a nossa pobreza no Brasil, como eu enxergo ela é muito, muito diferente. Né? Acho que não é uma competição de quem está sofrendo mais, mas, de fato, é preciso dar uma requalificada em algumas coisas. Assim. Desculpa, fala de novo. O quê? Que isso faz a gente remodelar tudo, né? Como você vê um movimento que a gente pertence de alguma forma como viajantes? Eu sou relativamente crítico a... Acho que eu já expressei isso em vários podcasts ou em palestras em relação... Eu sempre achei que a internet ela surgia meio que para dar acesso a todo mundo, no sentido de democratizar. Isso até deu. Todo mundo tem direito de opinar, de falar. Mas eu achava assim que a TV ia ser o padrão Globo, aquela coisa inatingível, e aí você faz aquela novela. E eu achava que a internet ia ser uma coisa mais dia a dia, que a galera ia meio que, ser mais visceral. E aí você vê, outro dia mostraram um vídeo, sei lá, uma mulher fazendo exercício, puta mulher, não sei o que gostosa, mas foi lá, a bunda dela era falsa. Tipo, para ela vender um produto, sabe? Mostra ela colocando as almofadas. Tipo, a gente, nessa coisa assim, quanta gente não pega, tem gente em alguns países, acho que na Rússia, você pode alugar um jatinho só para entrar nele e tirar uma foto. Você não voa nele. Mas a janela tem nuvem, então você finge como se estivesse voando no jatinho, porque tem lá uma fórmula que diz que se você tem sucesso, você também consegue vender coisas. Tem um monte dessas mini aberrações, e aí eu vejo até no nosso mundo, existe uma exaltação, tipo, quem viaja de classe econômica é econolixo, e execo rica, e não sei o quê. Tipo, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum influenciador específico que usa esse termo ou não, mas há essa segregação de lembrar, caralho, se você já anda de avião, você tinha que dar graças a Deus, cara, que você consegue andar de avião e poder viajar para um outro país, e aí a gente vai criando essa coisa, tipo, não, que eu preciso de executiva. Eu falo, caralho, mas você ficou 9 meses de ponta cabeça na barriga de alguém e você não consegue ficar 7 horas com a perna com 4 centímetros a menos? É lógico que é melhor executiva. Ninguém tá falando que não é. Aliás, eu só conheço de nome. Eu também, nunca viajei de executiva. Só fiz alguns da Copa, mas, de novo, os aviões da Copa não consideram essa executiva que a galera fala de deitar e o caramba. Mas, assim, eu sou um pouco crítico e eu fico chateado às vezes que, outro dia, antes de ontem, eu publiquei que a primeira vez na história que um cara paraplégico conseguiu andar sozinho com um implante que ele recebeu, não sei o que, elétrico. Nossa, eu cortou bem na hora que você tá falando que tá ficando chateado, eu queria tanto saber o que te Eu falei, e eu não sei exatamente o ponto, mas tá falando assim, esses dias, tá me escutando? Eu fico chateado, assim, esses dias eu postei, tipo, o cara, a primeira vez que um paraplégico conseguiu andar sozinho por um implante que manda energia elétrica, que bypass o problema, a lesão na medula. Até tem link, a galera compartilha, mas lá tinha que estar bombando, sabe? Lá tinha que ser Trend Topics. Não, Trend Topic é quem vai sair do BBB hoje, sei lá. Você tem uma visão,
tendo estado tão próximo de uma realidade, num campo de refugiado, pessoas que estão ali, pô, pessoas que eram médicos, engenheiros, que tinham suas casas, viviam sua vida e de repente são obrigados a fugir por conta do conflito. Você tem uma visão crítica também em relação à linha editorial dos conteúdos de hoje em dia? Ou você... Como é que você vê isso? Muito, Léo, muito. Assim. E aí eu fico um pouco até chateada mesmo de ver que, cara, por que os trending topics é quem vai sair do BBB, né? E quais são os valores né, dessa sociedade e do que está sendo produzido aí hoje, assim, olha, eu vou te falar que eu demorei a ter cartão de crédito, viu? Demorei muito. A maior parte das viagens que eu fiz foi ali no dinheirinho, na casa de câmbio, eu não tinha cartão de crédito. E eu vejo hoje até... No ano passado, eu começando a pesquisar mais a fundo alguns temas, né, para trazer para o meu trabalho, em relação à viagem, e eu vejo a galera, às vezes, em comentários, dependendo do portal, criticando quem tem Nubank, porque o Nubank pontua muito pouco para as milhas, e aí você não consegue ir para o lounge VIP. Mas, meu irmão, não é para isso que você viaja, sabe? Eu acho que existe essa questão da viagem, sim, que ela tem um pouco mais de luxo, e eu acho que é um mercado plausível, e existem pessoas que têm condições de pagar por isso, mas às vezes as pessoas vendem isso de uma maneira que deveria ser uma meta, e eu lembro que eu me senti mal, porque o que eu tinha era o Nubank, e era o que eu conseguia, eu não tinha essa despesa louca que as pessoas, né, colocam aí, e cara, você fica... E aí eu acho que isso afasta as pessoas que não têm essa mesma condição, que não conseguem juntar essa quantidade de milhas que as pessoas estão vendendo. É muito fácil juntar milhas, vou te ensinar a juntar milha, e aí você começa a assinar um monte de coisa, aí você começa a pegar um monte de cartão, essa ânsia por juntar milha. E, cara, e aí as pessoas acham, né, que cria-se um modelo de viagem que não é real. Que é um modelo que existe, óbvio que existe, mas não é, eu acho que não é sobre isso. Eu não julgo o motivo da viagem. O que eu fico às vezes chateado é em você segregar. Segregar. Porque, tipo, viajar, cara, é legal em qualquer esfera. E, cara, se você consegue só ir na econômica ou de ônibus, vá. Se você puder ir na executiva, também vai na executiva. Quer ir pilotando o avião, vai pilotando. Eu não tenho nada contra. O que eu sou crítica é em relação à criação de conteúdo, onde meio que coloca você para baixo porque você vai para econômica. Aí fala, porra, é sacanagem, né? Exatamente assim que eu me sentia. Aí eu pensava, meu Deus, vou viajar de Emirates. Mas é econômico. Que triste, sabe? Não, aí como você pode estar triste, né? Como você pode estar triste em viajar para um outro... Pô, se você está indo para Emirates, você vai fazer fatalmente escala em Dubai. Você está andando num 777, num 380, um puta avião, tá andando em não sei quantas mil milhas. Tipo, eu falo... Sei lá, cara, eu tomo cuidado para não ficar batendo muito, porque também não dá para ir contra, porque eu acho que é culpa do criador em algum grau, mas o criador cria muito o que as pessoas querem também. Ele não... Sabe o ovo e a galinha? Não só isso, né? Eu acho que a própria produção de conteúdo, às vezes, que traz visões muito superficiais do turismo, que eu acredito que poderiam agregar mesmo, né? Trazer mais histórias, trazer um pouco mais de conteúdo mesmo, sabe? Mas alguém quer ler? A pergunta é, alguém quer ler? Alguém quer? Eu acho que é cíclico, né? A pessoa quer que você conte uma história de 30 dias na Itália, estudando a cultura italiana num vídeo de 15 segundos, onde você não fala, você faz uma dança, sei lá. Estou forçando a barra, claro. Não, Que eu falo, ok, você pode dar spoiler, você pode construir, mas assim, sei lá, você vai precisar de mais tempo, né? Eu, por exemplo, não vejo como você falar, fazer mágica. Ô Jéssica, você teve medo nessa história toda de não conseguir ser essa pessoa que você... Você teve medo de não conseguir largar suas muletas, no sentido figurativo, não literal? Cara, eu brinco muito dessa coisa de largar as muletas, que eu falo, olha, a gente tem que aprender a andar com as nossas muletas, né? Porque senão a gente não anda. Eu não posso largar as muletas, né? Mas, falei, no literal não, mas no figurativo, né? Meu maior medo que ainda eu tenho, a cada vez que eu avanço muito no meu trabalho, eu vou perdendo mais ele, é de, às vezes, ficar refém justamente de um outro estilo de vida que não me contempla, sabe? Que, às vezes, até me vender
por questão financeira, principalmente pela questão financeira, de estabilização, às vezes de uma rotina de vida social, e acabar me rendendo para uma Jéssica que foge um pouco da minha essência. Então, isso eu tenho muito medo de às vezes, alguma situação, às vezes, né, o projeto não conseguir mais apoiadores, e de, em algum momento, isso ser cerceado, eu não conseguir mais fazer isso funcionar, e, às vezes, sabe, ter que, por exemplo, apelar para o emprego onde eu trabalho no escritório, entro às 8 e saio às 6, sabe? E viajo só nas férias. Acho que esse é um medo de todo mundo que é criador de conteúdo e ter essa vida livre que a gente tem, né, em algum grau. E eu acho que porque parece que eu vou deixar de ser eu, sabe? Quando eu fico um tempo, esse mês agora eu não viajei. Eu tinha uma viagem programada, o voo foi cancelado por conta da Omicron e etc. Eu ia gravar nos Estados Unidos. E aí eu já tô há um tempo assim, meu Deus, será que eu tô me perdendo? Porque aí eu tô há um tempo já numa rotina de mais escritório, mais computador. Aí eu já tô assim, tá, Jéssica, não esquece de você. Não se perca. Será que você não está se perdendo? Eu tento ficar muito vigilante a isso para não deixar né, de ser essa Jéssica que quer subir o Pão de Açúcar, que quer atravessar o deserto, que quer fazer umas coisas malucas. Eu acho que o dia que eu me perder disso é o dia que vai ser talvez seja essa para mim a ideia de fracasso, sabe? Não, mas não. A gente muda também. Pensa nisso também. As pessoas às vezes brincam assim: você não quer dar outra volta? Vocês dariam uma volta ao mundo de carro? Eu falo, eu já dei. Tipo assim, esse desafio, por mais que eu gostaria de fazer ainda mini voltas ao mundo, de avião, não sei o quê, mas esse aí eu já fiz. Então também, assim, depois que você cumpriu os seus 7 elementos, você também vai olhar e falar, calma aí, de repente eu tirei da frente um monte de coisa. Que outras coisas? E de repente você vai ter um sonho de ficar mais parada. E ok, eu acho. Você falou fazer coisas malucas, né? Você usou no meio dessa frase. Quais são essas coisas que você quer fazer ainda? Se você tivesse a tal da varinha mágica, né? Que o pessoal brinca, tipo, tem a ver com viagem, com destino, com experiência. O que você faria, assim, Jéssica? Se dinheiro, tempo não fosse problema e Omicron também não fosse, sei lá. Nossa, não, eu quero ser de fato, eu quero conhecer literalmente todos os países do mundo, né? E na toada que eu estou, e na toada das pessoas que eu conheço, até onde eu tenho notícia, talvez eu seja até a primeira mulher com deficiência a fazer isso. Então, tem muita coisa. Uma das coisas que eu até brinco, assim, tem algumas experiências que vão agora para os 7 elementos mesmo. Eu tenho uma gravação. A ideia é gravar lá no Kilauea, no Havaí, né, perto do vulcão. Da lava, né? Tá perto do vulcão. Tem um desafio. As pessoas mandam para mim, né? O pior de tudo é isso, as pessoas incentivam isso. Então, mandaram para mim esses dias de algumas pessoas que estavam conseguindo fazer viagem à estratosfera, né? Lá na Rússia, você consegue entrar numa aeronave, você vai para a estratosfera. Então, eu penso desde coisas assim, cruzar deserto, de contar histórias ali, de coisas, às vezes, né, que marcam, até em termos de produção de conteúdo, mas né, qual é a cidade mais fria do mundo? Que fica, inclusive, na Rússia. Já sei onde fica, já sei como faz para chegar lá, inclusive. Não, realmente. Então, mostrar tá bom de lista, tá bom. Não, minha lista é boa. Então, assim, vai desde ir para a cidade mais fria do mundo até ir para a estratosfera. Então, tem bastante coisa para fazer. Não, realmente, que tem gente que fala coisas malucas e fala, não, eu queria ver, sei lá, que não, realmente você tá levando a cabo, não é no sentido figurativo, quando a gente está conversando de fazer. E ver até onde eu chego no Everest também. Uau. Isso aí Isso aí é um super desafio físico do ponto de vista altitude, né? Tem aquele monte de coisa. Aliás, eu bati um papo com a Areta Duarte, ela vai estar aqui no nosso podcast também em breve. Ela é a primeira brasileira afrodescendente, negra, sei lá como eu digo, que subiu o Everest. E é uma história fantástica, porque ela, precisava levantar não sei quantos mil reais, 500 mil reais. Ela fez coleta de resíduo, coletou 130 toneladas de resíduo para levantar dinheiro. Então, assim, uma puta história. Então, de repente, eu faço a conexão, quem sabe ela não. Vocês não. Ela é guia de montanha. Ela é guia de montanha, super, super focada, super astral. De repente, ela é uma desses aí, que nem o Caeté lá, que vai olhar e falar: pô, Jéssica, vamos até o campo base para começar, né?
pelo menos que eu você tô acha. preocupada. Uhum. Porque são vários dias também de caminhada, tem um processo ali que é desafiador para qualquer pessoa, né? Altitude também. Mas você vai lá e decide. Isso aí é problema seu. É exatamente isso. Eu me viro lá. E eu estava vendo uns posts também, né? Para a gente agora, chegando na reta final. Falou muito da questão do teu corpo, né? Acho que isso é uma coisa legal da gente trazer, da aceitação, né? Eu vi umas fotos tuas de maiô. Você falou, pô, por muito tempo eu trabalhei de uma forma que eu não mostrasse o meu corpo. Isso é uma coisa que você está mais bem resolvido hoje em dia? Uma coisa que você consegue. Você falou muitas vezes eu me via no reflexo, eu virava o rosto. Achei pesado aquilo como ser humano, né? Você viver carregando esse piano, né? Uhum. Isso é uma coisa que hoje em dia. Aliás, eu tô vendo tuas fotos aqui no LinkedIn, tá muito bonita na apresentação aqui. Bela maquiagem aqui, a foto com fundo amarelo. Isso não é assédio, tá? Por favor, com todo respeito. Não, não, eu considero um elogio. Obrigado. E você consegue. Você está conseguindo lidar melhor com isso? Muito. As viagens também me ajudaram muito nisso, porque cada viagem, cada desafio que eu fui me colocando e ultrapassando, me fez olhar para mim e falar: nossa, olha o que eu consigo fazer. E aí, às vezes, eu pensei, a viagem do Maranhão foi a primeira vez que eu gravei um conteúdo de short. Só que aí eu olhei para aquele contexto todo e falei, cara, olha o tamanho disso aqui. O que é o estar de short? Eu acho que o short, na verdade, minhas pernas são mais um elemento nessa história, né? E eu olhei para as fotos, achei as fotos lindas mesmo. Eu comecei a achar a deficiência bonita. Assim, cara, eu acho que no contexto daquele deserto, aquela foto no meio do nada, e eu ali de muleta, com uma perna diferente da outra, um corpo diferente. Cara, isso é sensacional. Não é qualquer pessoa, né, realmente fazendo. É uma mulher com deficiência, né, com uma trajetória que teve todos os desafios que seu corpo. Acho que isso, eu fui percebendo que isso foi ficando tão valioso. E aí teve o convite dessa fotógrafa, a gente conversando. Fiquei 1 ano nessa história para faz ensaio. E aí eu me percebi nisso. E eu gostei do contexto ali também, até das fotos, porque foi no contexto, tinha que subir em pedra. E era muito eu ali. Era eu, porque, Jéssica, você consegue subir naquela pedra? Eu falava para ela, só me diz que eu tenho que subir. E ali, onde você quer que eu fique? Eu subi a pedra. Então, ali eu estava sendo muito eu. Então, eu estou na água, estou na pedra, não sei de onde. Então, eu consegui me conectar com esse lado também. E é onde aparece essa Jéssica mais confiante. Na hora que você fala, Jéssica, vamos subir em tal lugar, vamos fazer uns estudos. Assim, será que você consegue? Cara, vamos tentar, vamos fazer. É a hora que eu me encho de muita confiança. Então, isso veio... E até as redes sociais acabaram até ajudando nisso. Produzir conteúdo me ajudou muito nisso, porque eu acabo aparecendo. E eu comecei a me naturalizar com a minha imagem também. E eu vi que não era isso tudo. E é muito engraçado que nesse ensaio, eu imaginava que eu sempre brinquei muito. Falei, gente, acho que vou ficar muito deficiente. Eu tinha muito essa... Eu dizia essa frase, vou ficar muito deficiente. Vou parecer que tenho muito deficiente. E aí eu olhei pro meu corpo e comecei a achar, falei, cara, que foto bonita. Que mulherão nessa foto, sabe? Então foi muito disso. Eu comecei a me olhar diferente. Eu acho que nessa fuga, né, de virar o rosto do reflexo, eu me enxergava como se eu fosse muito feia. Parece que meu corpo era horroroso, assim. E o que é um corpo horroroso, né? Quer dizer, dá para problematizar muito isso aí. Mas dá para fazer um podcast inteiro sobre o que é feio, né? Eu comecei a olhar e falar, é bonito, sabe? Começou muito com os lençóis maranhenses, mas não, olha que imagem bonita, sabe? Eu, enquanto comunicadora, né, produtora de conteúdo, eu ali olhando a imagem visual mesmo, a produção visual desde os lençóis, falei, cara, a imagem disso aqui tá muito boa. E aí eu comecei a confiar um pouco mais em mim, no meu corpo, e eu acho que esse é o segredo, sabe? Quando você começa a trabalhar de verdade, produzir, sabe? Fazer alguma coisa que faz sentido para sua vida, e você começa a colher os resultados disso, você vai se tornando mais confiante, eu acho que esses probleminhas vão diminuindo. É muito legal você falar isso, né? O que você falou é o reconhecimento do teu lugar, né? Tipo, da sua aceitação do jeito que todos somos, né? E você olhar para calma aí, eu sou assim e muito legal. Eu vi as fotos, eu vi da foto, você falou de costas. Putz, eu achei muito legal você trazer isso à tona. Acho que é um momento que a gente precisa
mais do que nunca, exaltar como cada um é, né? Do jeito que é, a gente diminuir, acho que um pouco esse peso que a sociedade põe em todo mundo, para uns mais, para outros menos, né? Mas esse peso que acaba muitas vezes, pô, você tem 30 anos de idade, quanto tempo você carregou isso, né? E quanto você podia ter usado essa energia para outras coisas? E a culpa é da sociedade, que diz que você tem que ser de um jeito, né? E não de outro, ou que você tem que ter a perna igual a outra, ou sei lá o que, qual que é o ponto. Aliás, eu gostei muito das tuas muletas, que eu vi que elas eram adaptadas para areia, né? Tinha uma ponta Isso, redonda. tem uma borrachinha específica para areia. Dá para encontrar aí no mercado, jogar na internet. O nome técnico dela é ponteira, né? Essa borrachinha que fica na ponta do muleta chama ponteira. Se você colocar ali ponteira hiperestabilizadora ou ponteira para areia, ela que me ajudou ali a estabilizar bem A muleta na para não areia, né? afundar na areia, né? Pensei nisso. Com o carro acontece a mesma coisa. Se você fura o pneu do carro na areia, você não consegue pôr um macaco. Então você precisa de um estabilizador para você aumentar a área, né, de apoio, para que você consiga sustentar. Senão a areia você afunda. E existe adaptação para tudo. É boa vontade, criatividade, tem adaptação para muleta para andar na neve, para andar na areia. Se não tiver, a gente inventa. Tem que encontrar uns doidos, né, como eu brinco, para apoiar essa ideia aí. E ao mesmo tempo a gente mesmo se abraçar essa ideia de que a gente consegue, sabe? Que a gente é capaz. E quem tem essa autonomia, né? De quem decide a gente. Com certeza. Eu queria agradecer o teu tempo, a sua disposição, ter trazido esse monte de insight. Eu nunca tinha ouvido falar do capacitismo. Falou um pouco até do Quatro Patos pelo Mundo. Eu vou dar uma olhada na história da Melina depois. Alguns insights que eu acabei descobrindo, né? Você falou, a deficiência não está em você, ou quem decide é você, atreva-se, abandone a muleta do comodismo e pense diferente. Então tem um monte de coisa aí que você acaba provocando esses insights que eu achei muito legal. Vou ler teu livro de novo, assim que eu tiver ele em mãos de novo no Brasil, e aí eu vou te provocar com mais coisas depois no WhatsApp. Então, fala, quem quiser encontrar mais a tua história, acho que Instagram, @JessicaPaula, não é isso? Isso, @JessicaPaula no site passaporteacessível.com.br. Tem tudo lá. Tá no LinkedIn também. Então, põe a Jéssica Paula, tem muito conteúdo legal. Eu recomendo que vocês estão procurando inspiração, conhecer um pouco mais da história dela. Vai lá, que vale a pena, que tem muito mais do que a gente falou aqui nesse bate-papo. Quer colocar alguma coisa, querida, para terminar? Meu bem, é sobre isso. Eu acho que a gente contou um pouquinho de tudo. É bastante coisa, senão a gente ficaria aqui horas, né, batendo papo. Mas é isso, eu acho que quem quiser acompanhar, apoiar essas histórias, sempre buscar seguir essas pessoas, né? Seguir pessoas que sejam diferentes, que têm esse repertório diferente de viagem aí, que trazem histórias diferentes. Fica a dica aí, né? Pra tentar encontrar essas pessoas, para ter esse repertório diferente e sair um pouco do mesmo, né? Eu assino embaixo. Procuremos o diferente, que é muito importante. A gente diversificar, é importante. Nos tempos atuais, mais do que nunca. Bom, pessoal, obrigado, um abraço, obrigado por todo mundo que escutou a gente. Semana que vem tem mais conteúdo aqui no ViajoCast. Nós estamos lá no Viagem Logo Existo. Enfim, vocês já sabem onde encontrar. Boa sorte para vocês aí. Jéssica, um beijo, querida. Obrigada, meu bem, um beijo.